queremos então ler o texto de Josué 13, verso 1, onde o Senhor diz assim: ainda há muita terra para conquistar. Diga glória a Deus, meu amado. Ainda há muita terra para conquistar. Nós só entramos, né, Anselmo, né, no ano Papai Anselmo, né? Ninguém me avisou nada. Já deu spoiler. Mas não fique vermelho. Mas veja só, agora nós só entramos na Terra Prometida. Nós entramos num novo ciclo, 2026, estamos apenas no início. Amém, amados? Amém. Aleluia? Vamos lá, amém, amados? Nós só estamos no início, é apenas o início de 2026. Há muita terra para conquistar ainda, aleluia. Tem muita coisa pela frente, meus amados. E, obviamente, que agora é preciso sair da zona de conforto. Nós entramos em 2026, alguns talvez não entraram da maneira que esperavam, talvez alguma coisa não correu como você pensou. Estamos alegres, né, porque a cirurgia do Jorge ontem correu, foi 4 horas de cirurgia, né, 4 horas angustiantes ali, mas ele precisou colocar placa, parafuso ali no seu ombro, né, e está lá ainda, né, em recuperação, e estamos orando para que ele tenha essa recuperação rapidamente, e vai passar por um processo depois, né, fisioterapia e tudo mais. Louvamos ao Senhor, ele não esperava por isso, mas aconteceu. Então nós encaramos, nós vamos em frente, e sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, nos sustenta e faz um milagre em meio ao caos, em meio a coisas inesperadas que não gostaríamos. O Senhor também prova o seu amor para conosco, Ele trabalha, e nós louvamos ao Senhor por todas as coisas. Estamos aqui. Temos um ano inteiro pela frente, um ciclo que tem início e que tem fim. Ele se iniciou no dia 1º de janeiro, e agora nós temos até, meus amados, o mês de dezembro, no último dia, nós estaremos vivendo esse ciclo. Então, tem muita coisa para fazer, mas é preciso sair da zona de conforto. Diga aleluia. Amém? Sair da zona de conforto. Eu falava a semana passada, eu fiz algumas pinceladas de algumas coisas, e uma das coisas que na Terra Prometida você precisa trabalhar. Não adianta esperar milagre do céu, você precisa trabalhar, administrar aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Então você precisa ter semente para poder governar. Então você precisa trabalhar, você precisa... se você está desempregado, procure recolocação, coloque teu coração diante do Senhor, faça um propósito. Deus tem sementes para depositar nas tuas mãos. Amém? Jovens, vocês estão numa fase que, se vocês entenderem algumas coisas, como dizia o pastor Álvaro, né? O pastor Álvaro, enquanto estava ministrando a palavra, dizia assim: se eu soubesse na idade da juventude, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu seria rico. Só que vocês estão sendo orientados, então vocês podem ser ricos de Jesus. Amém, amados? E as meninas vão dizer aleluia. Né? Precisamos trabalhar. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa colocar a mão no arado e não olhar para trás. Né? Deus trabalha dessa maneira. A Bíblia diz que na verdade, o livro de Provérbios vai ensinando que se não trabalha, nem coma. Você não é digno nem de comer se você não trabalha. Né? A Bíblia vai ensinando, Deus vai falando aí, ó, trabalha. Eu serei contigo, vou fazer que a tua colheita seja grande. Aleluia, meu amado. Você precisa ter colheita, e para isso você precisa plantar. Então, na terra prometida, nós precisamos sair da zona de conforto. Agora nós precisamos manter a nossa identidade. O que acontece aqui, estou na sequência da palavra que foi ministrada. Então,
eu não vou recapitular tudo, mas nós precisamos manter a identidade na Terra Prometida. Na Terra Prometida havia muitos deuses, muitos povos, mas nós precisamos manter a nossa identidade, quem nós somos. Você é povo adquirido por um sangue precioso, filho do Deus vivo, aleluia, lavado e remido no sangue de Jesus, sacerdócio santo, aleluia. Então nós somos uma raça de sacerdotes, aleluia. Então, meus queridos, precisamos entrar na Terra Prometida sabendo quem somos e não darmos brechas. Não dê brechas, meu amado. O que acontece é que, quando eles entram na Terra Prometida, você conhece a história, eles derrubam as muralhas de Jericó de forma milagrosa. E o que acontece é que eles foram orientados a não tomar daqueles despojos que estavam consagrados à maldição. Então, mas Acã, ele viu ali uma espada, uma capa, algo bonito ali, valioso, e ele pega e esconde na sua tenda. E o que acontece é que, por conta disso, uma única família desalinhada trouxe derrota para toda a nação. Então, na Terra Prometida, pecados tolerados vão custar caro. Porque lá na terra, por que pecados tolerados? Porque lá no antigo, na época antes de entrar na Terra Prometida, o Senhor estava permitindo algumas coisas, tolerando outras, porque o maná vinha para todo mundo, independente das pessoas merecerem ou não. Todos eram abençoados, todos faziam parte do milagre, mesmo aqueles que reclamavam, blasfemavam, duvidavam, e a bênção vinha sobre todos, mas agora não. Agora nós estamos num novo tempo, na Terra Prometida. Agora você entrou num processo de maturidade, de conhecimento, de entendimento. Então, esses tipos de situação não esse tipo de situação não seria tolerada. Agora, o pecado custa caro. Meu amado, mais do que nunca, você tem ouvido a palavra do Senhor, você tem aprendido. Você não pode dizer que não sabe. Aqui, nessa igreja, graças a Deus, nós procuramos abordar todos os assuntos relacionados à vida cristã. Falamos sobre comportamento, relacionamentos, vida de santidade, comprometimento com o reino, dízimos e ofertas. Nós falamos sobre tudo, vida do casal, pais e filhos. Abordamos tudo. Você não tem como dizer que não ouviu, que não sabe. Então, o Senhor não vai tolerar algo que você aprendeu e você se fazer de inocente. Você sabe. Então, as coisas que você não coloca em prática, que você não obedece, irão trazer prejuízo para a tua vida. Mais do que nunca, nós precisamos entender que nós precisamos andar na dimensão da obediência. Obediência, diga obediência. Acã não obedeceu, por conta disso, não só ele pereceu, mas toda a sua casa. Ele e a sua família, todos pereceram. Então, esse é um princípio que nós precisamos levar com muito zelo. O pecado de um traz transtorno para todos. Principalmente no que diz respeito ao sacerdote do lar. Quando você permite uma brecha, a tua esposa será atingida, teus filhos serão atingidos. E se a mãe da brecha, com certeza os filhos serão atingidos, terá transtorno para o marido. E nós precisamos então, queridos, buscar uma família alinhada com a palavra de Deus, com o projeto de Deus. Diga glória a Deus. É isso. Casais ajustados. Você sabia que o número de divórcios hoje, dentro do meio cristão, é tão grande quanto fora do contexto da igreja? Eu estava vendo uma pesquisa sobre isso. Porque as pessoas estão vivendo um cristianismo aquém, como aquele povo que ficou aquém do Jordão. Muitos estão vivendo um cristianismo aquém da palavra de Deus, nos tempos que nós estamos vendo. Por isso, quando a gente vê um casal que, embora estivesse junto, se casa, a gente louva e a gente glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque nós continuamos a ser a igreja do Senhor, seguindo os princípios da palavra de Deus. Então, veja que
no deserto, Deus cobre as falhas para sustento. Ele sustentava, Ele cobria, Ele deixava. Então, havia um intercessor. Mas agora, na promessa, Deus revela o caráter para governo e expansão. Então, para que haja governo e expansão, não pode haver pecado no meio. Para que haja governo e expansão, nós precisamos estar andando em obediência à palavra do Senhor. Quem quer governar e expandir aí? Dá um glória a Deus, aleluia. Então você não pode ser preguiçoso, você precisa trabalhar, você precisa obedecer. São princípios claros. E aí, continuando aqui a palavra, santidade prática. Veja, identidade é formada no secreto e demonstrada no dia a dia. É no dia a dia que o povo de Israel iria demonstrar quem eles eram, o Deus que eles serviam. E isso cabe a cada um de nós, darmos um testemunho de quem é o nosso Deus diariamente. Você, querido, se parece com Jesus. Então a santidade é na prática, é no dia a dia, é na tua forma de falar, na tua forma de se vestir, mulheres, né? Homens também, mas principalmente as mulheres que despertam a atenção dos homens. Então, aqui nessa igreja, você não tem como dizer, as mulheres não tem como dizer, nossa, eu não sabia, eu sou inocente. Não, não tem inocência. É entendimento, né? Aquilo que destaca o teu corpo, que chama a atenção para a parte do teu corpo, gera um pensamento na cabeça do homem, isso gera pecado. Então você sabe disso. Então as mulheres têm que ser mulheres que andam com certeza bem vestidas, modernas, mas em santidade. Diga amém, aleluia. É isso, é tão simples, essas coisas são muito simples. Né? O que não serve lá, e tem outro detalhe, não serve lá para fora, não serve aqui para dentro, não serve aqui para dentro, não serve lá para fora. Amém? Por quê? Porque você tem uma identidade, ela não muda conforme o contexto no qual você está. Então, santidade prática, o caráter é inegociável. A tua fidelidade, ela ocorre quando ninguém está vendo, você continua sendo fiel, aleluia. A santidade, ela é vivida constantemente em cada momento da tua vida. Então, esse é o padrão, querido, para um novo ciclo, para um novo tempo, onde os milagres serão acionados por conta da santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse é o padrão para o novo ciclo, meu amado. E, veja, nós temos uma herança, mas com missão. Ainda não acabou, a promessa não é o destino final, ela é a plataforma para o seu propósito real. Então você entrou, querido, em 2026, você chegou até aqui e nós temos agora uma missão para esse ano. Tem algo que Deus quer fazer a partir da tua vida. Muitas pessoas têm andado aquém do propósito. Como é isso? Você anda aquém do propósito, você vem na igreja, você senta, você ouve a palavra, mas Deus está chamando você para algo mais. Na terra prometida não é para você sentar na grama verde e apreciar a paisagem. É tempo de você dar frutos. Aleluia! Então outra coisa que você não pode dizer que nunca ouviu. Na terra prometida, meu querido, é tempo de trabalho, é tempo de frutificar. Muitas vezes nós estamos mais envolvidos com as coisas que deveriam ser em segundo plano, nós estamos invertendo e colocando em primeiro lugar. O tempo que você gasta mais são com os teus projetos pessoais, você gasta tempo apenas pensando em coisas materiais, você gasta tempo com tudo isso, mas não se aplica no reino de Deus. Não se aplica no reino de Deus. E na terra prometida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus vai acrescentar na tua vida, aleluia! Meu querido, eu quero que você desfrute da tua herança.
Deus tem algo para você no ano de 2026, é algo que você não experimentou em outro tempo, porque estava destinado para o ciclo de 2026. Então, se você não baixar a guarda, se você estiver atento, meu querido, o ano de 2026 não será uma repetição de 2025. Longe de cada um de nós uma repetição do ano passado. Tenha sido bom ou tenha sido ruim, tenha sido excelente, mas já passou. O Senhor tem algo novo para a sua vida. E para o algo novo acontecer, aquilo que é velho precisa ser lançado fora. Por isso que na semana passada nós ministramos o quê? Uma mente renovada para um novo tempo. Uma nova maneira, uma reprogramação da mente. Você precisa reprogramar a tua mente em áreas que você talvez tenha ficado ali amarrado. Você criou alguns sofismas. Você se tornou uma pessoa que não muda, uma pessoa sistemática. Conversava ontem com o meu sobrinho Pedrinho, uma conversa intelectual, e conversávamos sobre o que é ser sistemático. E ele estava dizendo, tio, porque assim, né, a pessoa sistemática, porque assim, gosta do arroz em cima do feijão. Se o feijão estiver em cima do arroz, tem que comer desse jeito também, não é isso, tio? É exatamente, senão se torna o quê? Uma pessoa, ele disse, chata. Então, conversa intelectual. Meu amado, às vezes a gente cria hábitos, costumes que precisam ser deletados, seja mais fácil, seja mais simples. Deixa o arroz em cima, o arroz embaixo, é tudo arroz com feijão, vai ter o mesmo gosto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dando exemplo de arroz e feijão, mas às vezes as pessoas são sistemáticas, amarram a vida em coisas, sabe, que truncam o seu crescimento. Você precisa ser uma pessoa fácil, simples, para que o Espírito Santo tenha espaço para tratar com você. Seja fácil em obedecer, fácil em ouvir, sabe, muda hábitos. Eu não gosto disso, começa a gostar. Aleluia! Começa a gostar. Eu não faço assim, começa a fazer, porque não é do teu jeito, na terra prometida não é do teu jeito, é do jeito de Deus, é o governo de Deus, é o jeito dele. Não gosto muito de me envolver, então para e começa a se envolver, porque o reino de Deus fala de relacionamento. Aleluia! Meu amado, não é do teu jeito. Então nós precisamos ser pessoas fáceis, porque agora a promessa não é o destino final, então é a plataforma para o seu propósito real. Não fomos chamados apenas para entrar no descanso, fomos chamados para expandir o território do reino. Aleluia. Quem toma posse disso aí? É ano de expansão. Quem quer expandir aí? Pastor, eu quero ficar do meu jeitinho ali, no sofá, tomando uma aguinha gelada, um suquinho de laranja, vendo uns filminhos, umas séries aí. Querido, sai da miséria. Vamos trabalhar para expandir. Aleluia. Algumas coisas eu comecei meses atrás. Eu falei assim, eu não vou esperar chegar o final do ano para mudar algumas coisas. Eu vou retomar. Retomei outras. Eu tinha ficado um tempo, eu tive uma lesão exagerando nos exercícios, né? Eu tive uma lesão, tive que ficar alguns meses parado em de algumas coisas aí. Bem no ombro, né? Como que chamou isso aqui? É o inho, alguma coisa inho aí. Como que é o nome do osso, o Rodney? Do ombro? Manguito. É o manguito. Eu estava com um problema no manguito, né? Mas assim que ficou bom, eu falei, não vou esperar entrar o ano não, né? Retomei as coisas, porque, meu amado, para você, presta atenção, para você chegar em 65 assim, você precisa malhar. Para mim estar bem, para poder pregar, para poder ministrar pelo Estado como eu tenho que fazer, para poder atender as pessoas, para poder corresponder à expectativa, eu preciso estar bem, e Deus não vai fazer isso por mim.
Quem está entendendo? Então, na terra prometida não é tempo de descanso. Você quer estar bem para poder ir e vir fazer as coisas? Paga o preço. Faz o que você tem que fazer. Porque agora o Senhor já te deu tudo. Agora é você tomar posse e governar. Diga aleluia. Diga tomar posse e governar. E não é para esperar, meu amado. Esperar amanhã, depois não. É agora. Começa para ontem. Eu não li, no ano passado eu não li muito Bíblia. Agora, depois do carnaval, eu vou começar a ler, meu amado. Querido, é agora. Deveria ter sido antes, mas não foi. Mas agora arruma a casa. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a orar. Porque, sabe, você precisa desenvolver o prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. É ter prazer, não é assim, fui obrigado, eu tenho que me obrigar. Aí eu estou, onde você está indo, irmão? Onde você está indo com essa dúvida? Estou indo ler a Bíblia. Ler a Bíblia tem que ser algo prazeroso. Estar na presença de Deus, aleluia. Restaurar o que foi perdido lá, sabe? Depois Jesus veio, mudou tudo, mas lá em Gênesis, Adão todo dia tinha uma reuniãozinha com Deus no final da tarde. Olha que coisa linda. Quando pecou, teve que se esconder. Irmão, você tem o acesso à presença de Deus todos os dias. Eu vou te dizer um negócio que é infalível. É infalível. Quanto mais você estiver na presença de Deus, se você de manhã, preste atenção, se de manhã você busca a presença de Deus, você tem um tempo de oração. Querido, eu tenho que, tudo bem, vai trabalhar cedo, não tem 10 minutos antes. Não vá para trabalhar sem buscar a Deus. Lembra o que a gente viu aqui? Deus tem que ser o primeiro evento do dia, presença de Deus. Porque se Deus for o primeiro a ser consultado, se for o primeiro evento do dia, se for a prioridade na tua vida, o restante do dia vai ser alinhado. Coisas que talvez fossem acontecer, não vão acontecer. Você consulta a Deus. Eu tenho aprendido, Rebeca, que eu preciso consultar a Deus nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Se Ele governa a minha vida, veja bem, para o Pedro, hoje é o dia dele, para ele ficar na casa dos tios, embora sejam os tios mais lindos do mundo, maravilhosos. Mas para ele ficar na casa dos tios, ele precisa da autorização dos pais. Quem está entendendo? Quem é o teu pai? Você quer ir para um lugar legal, na casa dos tios, mas deixa Deus te guiar, deixa Deus autorizar. Vamos fazer assim esse ano? Amém, amado? A palavra de Deus diz, se o Senhor quiser, se Ele permitir, eu irei, eu virei. E assim, então vamos aprender, querido, a colocar cada evento da nossa vida diante do Senhor. Porque Ele tem um plano que é bom, que é perfeito e que é agradável. Aleluia. Não impede você de fazer planos, mas que os teus planos estejam no crivo de Deus. Amém? Isso é segredo de vitória. Você vai governar, você vai prosperar. Nós queremos nisso, amém, amados? E eu vou profetizar sobre a tua vida. 2026 será um ano onde você vai receber da parte de Deus bênçãos extraordinárias. O Senhor vai tirar você de um patamar e colocar em outro. O Senhor vai te abençoar financeiramente. Se você for fiel, se você não se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor vai abrir portas que você não imagina. Ele vai colocar pessoas escolhidas por Ele mesmo no teu caminho, que vão corroborar com os planos e projetos que Ele mesmo idealizou para você. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda em 2026. A palavra do Senhor, meu amado. Aleluia. Promessa, plataforma do propósito, território. Deus agora não apenas sustenta seu povo, Ele confia território para ser gerido. Você vai
você vai executar gestão em tudo aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Aleluia. Amém? Eu tô tomando posse disso. Aleluia. Aleluia. Então veja só, missão. Toda bênção recebida carrega uma responsabilidade de expansão espiritual. Ou seja, tudo aquilo que você recebe, meu amado, veja, carrega uma responsabilidade. Deus abriu portas para você, Deus te abençoou. Isso vai ser revertido também para o reino e vai gerar expansão. Aleluia. Aleluia. Sua vida deve ser o espelho da cultura do céu aqui na terra conquistada. Ah, meu amado, quando você vai prosperar, você vai estar no meio de situações, de pessoas, talvez pessoas muito importantes, mas a cultura do céu vai continuar sendo evidente na tua vida. Aleluia! É assim que aconteceu. Tudo isso baseado nesse momento da terra prometida. O segredo para um novo tempo é exatamente esse. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Reino em primeiro lugar. Não é buscar quando sobra tempo. Amém, meus queridos? Não é buscar em 2026. Você não vai buscar o Senhor quando sobra tempo. Porque se Deus, voltando ao que eu mencionei já, se Deus for o primeiro no teu dia, aquele dia, querido, ele está destinado a ser um dia vitorioso. Quando, meu querido, você sai da presença de Deus, você sai ali crucificando o velho homem, macetando o velho homem, você não vai estar sujeito ao pecado. Quem anda longe de Deus, peca constantemente. Vai, sabe, ficando longe, né? Vai ficando longe, e aí vai pecar. Mas quando você está na presença de Deus constantemente, querido, o Espírito Santo, ele está constrangendo você, ele está guiando você, a presença de Deus, a santidade do Senhor vai entrando, e toda aquela tendência pecaminosa que reside no homem naturalmente, ela vai sendo sufocada pela presença de Deus. Ou seja, a tua vontade vai mudando. Por quê? Porque agora não é mais você quem vive, é Cristo que vive. Então a vontade de Cristo começa a colocar debaixo dos seus pés o velho homem. Então nós precisamos nos manter conectados com Deus diariamente. Você conectado com Deus, o mau humor vai embora. Meu querido, 2026... Não existirá mau humor no meio do povo de Deus. Olha para a pessoa do lado e diga, mau humor jamais. Alguns estão com dificuldade. Senhor, dá a libertação agora. Talvez hoje pela manhã, eu não sei. Será que o Senhor está revelando algo? Não sei. Esse negócio de mau humor, querido, a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Se enche da presença de Deus, se enche da alegria. E também cuida dos teus hormônios. Cuida aí do teu corpo, cuida das questões aí hormonais. Muita gente às vezes tem problemas hormonais, se não cuida, não trata, isso cabe a você. Faz uma consulta, vê como que está aí, né? Os homens, testosterona, vê como estão as coisas aí. Tem meninos aí com testosterona sabe, lá no zero. Deus está falando, irmão. Vamos cuidar, Tem menino aí com hoje em dia o negócio está feio. Hoje em dia o negócio... Vai cuidar. Faz a coisa certa. Tem homens aí que são... Não é o teu caso, nenhum aqui, mas tem homem banana. Sabia que existe homem banana? Quem é homem banana dá um glória. Ah, não. A terra prometida é para trabalho, é para ser forte, é para cuidar da família. Aleluia. É para estar... trabalhou o dia todo... Suou, calor, chega em casa, o que está fazendo, mulher? É isso aí, fala a Deus, né? Aí.
você precisa fazer aí que eu estou tinindo, eu quero trabalhar. Entendeu? É isso aí. Dorme tarde, levanta cedo, põe o lixo lá fora, faz tudo. Amém, amado? Ai, pastor. Mas deixa eu te dizer, cuida da saúde, cuida da vitalidade, porque Deus quer fazer, Deus quer trabalhar na tua vida. Nada de homem molenga nessa igreja. Ok? Homem quando fala, ele fala com autoridade, não é? Ai, não sei. O cara chega falando, você sabe que isso daí tem tudo a ver, né, irmão? Isso aí tem tudo a ver. E não tem a ver com ser manso, não, manso na terra, né? Os mansos herdarão a terra. Significa, isso é uma condição de espírito, mas você precisa ser alguém de decisão. Então, 2026 não é, você não precisa de, estou precisando de motivação, não, você precisa de motivação. Motivação é emocional, motivação, algo pode te motivar, depois vem algo que te desmotiva, você precisa de decisão, porque se você tiver decidido, meu querido, esteja tudo bem ou tudo ruim, como aqueles jovens, né, Daniel e seus companheiros, eles decidiram, eles não foram motivados, eles decidiram firmemente, então eles estavam lá no meio do cativeiro, mas eles decidiram não se contaminar. E por conta disso eles foram exaltados. Então nós precisamos de gente de decisão. Não estou muito bem, hoje não estou muito motivado. Não importa. Não precisa estar motivado, precisa estar decidido. E quem está decidido é porque reconhece. Por que eu decidi? Porque eu conheço. A fé não depende de motivação, é uma decisão. Aleluia! Então você decide, porque a fé, ela vê onde não tem. Então você decide acreditar. Você decide crer. Eu decidi crer no Senhor. Então eu vou crer num Deus que é todo poderoso, ainda que eu não veja. Ainda que a figueira não dê fruto. Ainda que o fruto da oliveira minta. Eu decidi, confiarei no Senhor. E pode aplaudi-lo, aleluia. Aleluia. Então não é buscar quando sobra tempo ou quando as emoções estão favoráveis, não. É estabelecer uma nova ordem de prioridade do Espírito. Aleluia! Então, veja só, queridos, e com isso, prioridade com estilo, como estilo. Decisão não é emoção. Buscar a Deus é um compromisso firmado, independente do que você está sentindo. Então, em 2026, é tempo de decisão. Aleluia! Decisão, prioridade absoluta. O reino não é um anexo, é o fundamento de todas as outras áreas. O reino é o fundamento de todo o restante. O reino é em primeiro lugar. Então, um novo nascimento, um ano diferente nasce de uma nova ordem de prioridades. É isso. O novo ano não nasce somente na virada. O novo ano começa quando vai ser um ano diferente. Então, um ano novo por quê? Porque é uma nova ordem de prioridades diárias. Diariamente você faz diferente agora. Fazendo diferente, teremos resultados diferentes. Aleluia! Então, veja, meu amado. Esvaziar para encher, antes da plenitude, olha só. Deus deseja derramar a sua glória, mas Ele só enche vasos que estão vazios do quê? Vazio de orgulho, de achar que sabe tudo, autossuficiência, né? Vazio da necessidade de controlar, ok? Vazio das distrações do mundo. Você precisa estar vazio, porque Deus vai encher a tua vida. Deus vai encher você com a água que vem dos rios que saem do trono. Aleluia, meu amado. Quem quer isso na sua vida, dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Aleluia. Rendição total. Apresente seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a tua missão para 2026. Milagre e maturidade. Então veja aqui, milagre com disciplina. Antes de entrar na terra prometida, o milagre era para todos, mas agora, meu amado, o milagre é com disciplina. As muralhas caíram com constância, elas caíram com organização e obediência exata. Eles fizeram exatamente o que Deus mandou, o que Deus orientou a Josué.
Então, o povo marchou ali ao redor das muralhas, tocando as trombetas, a arca da aliança entre os que tocavam as trombetas e os soldados. Eles marcharam ali por 6 dias. No 7º, eles marcharam e gritaram. Então, foi tudo com disciplina, foi tudo com organização, com constância e obediência. Então, você entrou em 2026 e é desse jeito que a tua vida tem que caminhar. A sua vida tem que ser constante, não é alto e baixo. Não é hoje estou, hoje não estou. Você está constantemente cheio da presença de Deus, constantemente buscando a face do Senhor. Você vai ver os milagres acontecendo na tua vida. Aleluia! Gibeão, veja, milagre com ousadia. Josué parou o sol. Fé de quem já governa o território. Sabe, Josué chegou governando. Ô sol, vamos parar um pouquinho aí. Aleluia, meu amado. Dá um glória a Deus, me ajuda aí, vai dar um glória a Deus. Amém? Isso aconteceu, houve um momento da história que isso aconteceu. Agora o Deus que parou o sol para Josué, que ouviu a oração de um homem mortal, é o mesmo Deus que ouve a tua oração todos os dias. Aleluia, é o mesmo Deus. Então nós precisamos tomar posse disso. Que vida que você está levando? Porque se a tua vida estiver aquém, como ficaram aqueles aquém do Jordão, obviamente que você não vai desfrutar de nada disso. Você precisa colocar a tua vida em dia. Coloca a tua vida com Deus em dia. O tempo está passando muito rápido, meu amado. A gente está entrando em 2026, eu já estou pensando no final do ano. Porque está passando muito rápido. O tempo está passando rápido, as coisas estão passando rápido. Os anos vão passando. Então, veja o que você tem que fazer. Faça enquanto é dia, porque a noite vem quando todos não podem fazer mais nada. O que significa isso? Faça enquanto você tem força para fazer. Amém? Não fique esperando. Não fique esperando nada. Existe um tempo, um ciclo, que é algo que eu vou trazer para a liderança estadual no dia 17, mas existe um ciclo determinado para cada coisa. Se você deixa esse ciclo passar, ficou para trás. Deus trabalha com ciclos, presta atenção. Lá em Gênesis, o que aconteceu? No 4º dia, Deus vai criando animais, depois cria o homem. Ele vai criando vida, mas antes de criar vida, Ele criou o quê? Ele criou os ciclos. Tem dia, tem noite, ciclos. Tem estações, ciclos, meu amado. Ninguém pode dormir, depois dormir. Porque ele tem que dormir, tem que acordar, é um ciclo. Ninguém pode ficar acordado também um dia, 2, 3, está acordado, vai morrer. Porque existe um ciclo, precisa dormir, depois precisa acordar, trabalhar, depois descansar. É um ciclo. Vem o dia, depois a noite. Deus criou assim. Se Deus criasse os animais e o ser humano sem ciclo, eles iriam morrer. Não tem ciclo, o animal está lá o dia, sabe, não tem noite, não tem ciclo para descansar e aí ia morrer. Deus trabalha com ciclos. Existe um ciclo para você em 2026, toma consciência disso em nome de Jesus, tem um ciclo para você em 2026, viva esse ciclo e só quem pode te orientar é o próprio Espírito Santo. Busca a presença de Deus, Ele vai te dirigir. Ele vai te guiar. Tem um ciclo que não pode deixar de ser vivido. O ciclo gera vida. Então, meus amados, a promessa é apenas o início do seu propósito. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Eu quero te dar um tempo para que você esteja firmando essa palavra no teu coração, que você ore com relação a isso, que você não viva uma repetição do ano de 2025, mas que você entenda que agora você está num novo ciclo e você precisa ter um comportamento aprimorado, uma visão reformulada, mente reprogramada,
você precisa mudar, não pode ser do mesmo jeito. Não pode ser. Deus tem coisas novas. Ele remove as antigas, pensamentos antigos, aquilo que tem amarrado, o sistema que tem impedido você de caminhar, ele muda. Você precisa estar alerta a isso, você precisa mudar. A tua vida precisa de mudança. Existe um processo de mudança, você precisa mudar. Você sabe que quando a tua vida muda, meus queridos, eu procuro às vezes acompanhar, eu preciso, embora eu não faça isso de forma sistemática, mas a gente acompanha, de uma certa forma, as redes sociais da igreja, dos irmãos, que nos seguem, e aí vai. Eu tenho isso a nível estadual também, enfim. Mas, muitas vezes a gente vê irmãos fazendo tantas postagens que dizem respeito a si próprio. É sobre mim, é sobre o que eu quero, é sobre o que eu faço, o que eu posso fazer, o quanto eu sou bom. Eu fico um pouco enfadado de ver essas coisas. E posso falar isso com segurança, porque vocês com certeza não veem postagens minhas. Apenas quando tem algum evento, alguma coisa, a gente destaca os pontos que foram abençoadores e passa para abençoar mais ainda. Diz respeito a um projeto e não a mim. Não que a gente não possa destacar palavras, mas aí eu estou falando do reino. É diferente. Eu vejo tudo porque a boca fala do que está cheio o coração. As tuas atitudes mostram o que é mais importante para você. Às vezes a gente mostra só do que faz, do que quer, do que gosta, sabe, meu amado? E aquela identidade que a gente viu ali da Terra Prometida, ela não aparece. Eu acho que é tempo de reformular algumas coisas. A gente está em busca de tanta aprovação. E longe de mim impedir você de desenvolver algum projeto no qual você tenha que se tornar conhecido. Mas eu entendo que até isso Deus vai proporcionar se eu estiver agradando a Ele. O pastor Estevão Vasques, que esteve conosco aqui, ele trouxe uma palavra e diz assim, olha, se Deus tem um plano, ele disse assim, se Deus tem um plano de tornar você famoso, Ele vai tornar. E por mais que você use ferramentas e queira fazer do teu jeito, não vai dar certo. Se Deus tem um projeto para a tua vida, Ele vai encaminhar você. Ele vai abrir o caminho e Ele vai te tornar famoso, porque te tornar famoso está dentro do propósito dEle. Esse é o ponto. Agora, quando eu busco isso, meu coração está desenhado de forma equivocada. Eu preciso buscar o reino em primeiro lugar. E Deus vai te dar estratégias se Ele tem propósito. Esse é o ponto. Se Deus tem propósito, Ele vai te dar estratégias. Inclusive, Ele mesmo vai colocar pessoas no teu caminho. Amém? Que vão fazer as coisas acontecerem. Agora, quando você constantemente está à procura, em busca, você gasta tanto tempo com isso, e você se esquece daquele que pode mover as coisas. E nós precisamos ter, sabe, querido, intimidade com Deus. Intimidade com Deus e ter um círculo de pessoas como Jesus. Jesus tinha 3 que eram muito chegados. Aí ele tinha os 12. E ele tinha os 70. E depois tinha as multidões. Aqueles 3 recebiam coisas que os outros não receberam. Aqueles 3 viram coisas que os outros não viram, que os outros apóstolos não viram. Porque eles eram de um círculo de intimidade. E eram pessoas em quem Jesus podia ali confiar coisas diferentes. E nós precisamos, em 2026, estabelecer esses círculos também na nossa vida. Pessoas que buscam o reino.
um círculo de confiança. Nós precisamos buscar estar com pessoas que vão corroborar com os projetos que Deus tem para nós. E não aqueles que vão apenas fazer trocas. Você me dá isso, eu te dou aquilo, e assim. Isso tudo tem tempo de validade. A hora que você parar de dar o que a pessoa quer, ela para de fornecer o que você precisa. Com Deus não. Deus não precisa desse tipo de círculos. Nós precisamos de pessoas que corroboram com o projeto de Deus na nossa vida, e o próprio Deus coloca essas pessoas. Amém, amados? Então que 2026 seja um ano produtivo, um ano maravilhoso, um ano de conquista, de vitória. Que Deus te faça prosperar em tudo aquilo que Ele deseja.